trabalhando junto. E eu sinto que tem pouca proatividade, tem muita discussão, né? A gente fica no mundo das ideias e não executa. São muito poucas coisas que são executadas. Aí eu fico refletindo se é um momento natural, é um processo, que tem que ser assim, mas pessoalmente acredito que não. Acredito que tem a ver com a proatividade das pessoas e com o compromisso. Com algumas atividades, assim como a organização das reuniões, né? Sinto que a gente discute várias coisas antes, com todas as pessoas, né? Acabam discutindo e as pessoas estão se encontrando, se encontram várias vezes, né? Na semana, durante o mês. Então tem oportunidade de desenvolver coisas e não é feito, né? Sinto que existe pouco compromisso das coisas que a gente assume, né? Às vezes eu também não consigo, assumo alguns compromissos não consigo cumprir todo certo, né? Mas a maior dificuldade dessas atividades assim mais organizativas, eu sinto que é isso. A gente vive muito uma incoerência, eu sinto. Sabe? Muito discurso e pouca execução e pouco compromisso com essas atividades, né? E com as atividades com as mulheres, eu vejo elas já de outra forma, né? Vejo que elas caminham, o processo vai fluindo, assim. De uma forma muito mais com compromisso mesmo, das coisas, dos acordos, das nossas reflexões. Talvez a gente, nesse trabalho com as mulheres, eu sinto que teria que parar um pouco mais no viveiro agora, né? Para poder dar continuidade ao trabalho. Mas também coisas que acontecem de saúde, outras coisas aí eu tive um pouco mais afastada do viveiro, né? Mas para melhorar esse trabalho aí, acredito que preciso retomar o registro das coisas que estão sendo feitas no viveiro novamente. Que a gente fez um planejamento até final do ano, já está quase terminando o ano e a gente tem que se preparar com o planejamento para o ano seguinte, né? com relação ao viveiro, com relação aos mutirões. Os mutirões estão fluindo, são tranquilos, não temos grandes dificuldades assim com o coletivo de mulheres, né? E com a AMA em geral eu sinto isso, falta de compromisso e de coerência nossa, assim, de fazer mesmo. Muito bom. Mais algum comentário aí antes da gente... Eu vou fazer um caminhamento. Eu acho que essa questão que acho que a gente precisa criar um mecanismo para especificar, lógico, não é o espaço dessa reunião fazer isso assim, né? Mas, por exemplo, falta de compromisso é uma coisa que é genérica e pode valer para todo mundo, né? Mas para uns vale mais, para outros vale menos, né? E eu acho que precisava de um mecanismo que eu acredito que seja a diretoria, né? Se reunir para analisar mais friamente essa questão, tirar um pouco da emoção assim, e analisar friamente e dar nome aos bois, digamos assim, né? Quem que tem compromisso, quem que não tem, quem não está tendo compromisso, não está tendo compromisso com o quê, e o que a gente faz
com quem não está tendo compromisso, né? Que é aquela coisa que seria num extremo a pessoa sair da associação, né? Excluir, digamos, né? Ou num intermediário, alguém da diretoria vai lá conversar com esse cara, com essa pessoa e vai lá dar um puxão de orelha, né? Como a gente sistematizar esse descompromisso e ter estratégias para resolver, né? Porque levantar e enxergar que falta o compromisso é a primeira parte, assim, né? Mas agora a gente especificar que tipo de compromisso que está faltando e o que a gente pode fazer para estimular esse compromisso, né? Porque lembrando que a gente vive numa sociedade que estimula o descompromisso com tudo, né? Então isso é um reflexo que a gente lida numa associação que é muito menor que a sociedade, né? Mas que traz elementos dessa sociedade, né? Então como que dentro da nossa associação a gente lida com quem é descompromissado, né? E como é que resolve essas coisas. Eu acredito que teve assim, um processo de gestão. Eu não lembro o que a gente efetivou com relação ao regimento interno, mas a gente chegou a discutir algumas questões ali da entrega de bandeja, de algumas questões punitivas, assim, mas a gente não chegou a implementar nada, assim, nunca conseguiu ter alguém, né, um grupo ou uniformidade do grupo de conseguir executar. A gente teve no começo, quando eu comecei a participar, algum certo problema de deliberar algumas decisões, de realmente construir essa parte prática ali da gestão do patrimônio, das coisas básicas assim para a associação, e a gente conseguiu achar um básico do básico, mas a gente não conseguiu implementar essas ações punitivas ou o empoderamento. A gente acabou caindo então vai, quem paga e vamos com quem quer e vamos indo, e foi indo assim, está sendo assim. Eu acho que muita coisa assim dos problemas de cada atividade dessa é relacionado muito com a questão material mesmo, assim, né? Que o Desão falou de assistência técnica, né? A gente não tinha nem veículo, não tinha combustível, não tem salário. Quando tem salário, o salário não vem, ou é muito pouco, né? E esse salário é externo, o grupo não gera receita para pagar a gente para fazer assistência técnica, né? Então a gente é muito pobre ainda também de conseguir até mesmo aproveitar os recursos que tem, né, quando tem os projetos, e como organizar melhor eles, assim, né? E a própria questão da feira, por exemplo, né, a gente tá algumas feiras desde que reassumimos, né, depois que a Mutira estava fazendo a logística, tá indo todo o caixa da feira para consertar o radiador da Kombi, para trocar isso, trocar aquilo, né? Então sempre tem muita questão material assim que precisa ser resolvida, né? As pessoas não pagam a mensalidade, isso tem a ver, né? Tem várias maneiras de compreender por que a pessoa não paga, mas eu sei que muito tem a ver porque as pessoas não estão com pouco dinheiro, né? Então é uma questão material de todo mundo, assim, né? Meio que a MAI é formada por famílias que estão se formando, né? Então tá todo mundo, né, com filho, ou grávido, ou se juntando agora, construindo casa. Então meio que todo mundo tem essas dificuldades materiais que refletem numa dificuldade de todo mundo, assim, né? Não tem ninguém que ganha bem para estar trabalhando para a MAI, né? Mesmo assim tem um monte de trabalho voluntário, né? E funciona. Isso que eu acho extraordinário, né? Que vocês estão fazendo no caso do serviço, para além do que do que seria, eu diria assim, uma lógica da associação, né? Ela vive de quê, né?
A gente quer que mantenha o básico do básico. É o que mantém ela como associação, né? E aí vocês fazem um monte, no caso do tema da assistência técnica, é isso. O cara vai lá, recebe uma assistência técnica de graça, eu não sei aí como retribui, né? Se não vem na própria coisa que é de graça, acho, não sei. Por isso que eu digo, remeter mais para essas questões mais de vocês, né? Que é talvez isso que o Gilbert estava falando, como é que nós organizamos essa reunião para pensar sobre aquele problema. E aí eu tô vendo aqui, como estava vendo nas anteriores, são milhões de coisas para que tenta se fazer, e aí talvez seja o que deveria ser feito como uma síntese, né? Como aquilo para começar o trabalho mesmo. Vamos acordar a partir daqui. Às vezes, né? Várias dessas vocês não vão querer abandonar, né? Tem que ser feita, né? Só para então, não é fechar, né? Tentar é uma chuva de ideias isso aqui. Tentar mostrar o que é, falar rapidamente, né? O que a gente pretendia como hoje, o que a gente alcançou hoje e qual que vai ser o próximo passo, né? Então, assim, do ponto de vista do objetivo que a gente tinha para esse encontro de hoje, a gente extrapolou, assim, então foi extraordinário o que a gente conseguiu, aonde a gente conseguiu chegar, não imaginava que a gente ia chegar tanto, assim. Para explicar um pouco o que é, né? Então, um exemplo bem, digamos, bem grotesco, assim, é o não seria essa palavra. Grotesco é lá do castelhano, lá no Chuva. Lá no encontro atrás eu falei um pouco sobre o Vygotsky lá e o que ele entende por ser um desenvolvimento, né? Então eu falei para vocês um pouco que todo o processo desses encontros que a gente está fazendo é promover aquele mesmo desenvolvimento, só que a partir de um coletivo, porque um coletivo ele também aprende. Um coletivo, a AMAI, ela também é um organismo, né? Ela é um organismo vivo que as células dele são o trabalho de cada um, né? Então ela é ao mesmo tempo que vocês são parte dela, ela é parte de vocês também, né? Então ela tem essa relação. Mas a gente busca aqui nesses encontros tratar a expansão o desenvolvimento desse organismo que é a AMAI, né? Então, o que é o trabalho de hoje, né? Entre as pesquisas que o Vygotsky fez, teve um experimento que ele fez, está tocando no celular aí. É o branco. Um branco. É que vai ficar pegando ar, né? Desliga aí, por favor. Teve um experimento que ele fez que era assim, ele pegava e colocava uma pessoa dentro de uma sala e não falava nada para a pessoa, não dava nenhuma informação para a pessoa, deixava sentada ali, ia para uma outra sala e ficava observando o que aquela pessoa fazia. Então, o que ele fazia? Ele criava um problema para a pessoa ficava ali numa situação sem sentido e ficava observando ver o que acontecia. E o que ele começou a identificar? Que todo o ser humano, quando ele se depara com uma situação problemática, ele cria alguma coisa para que aquilo faça sentido para ele. Então algumas pessoas, o que ela fazia? O cara pegava, olhava que tinha um relógio, às vezes olhava no relógio e falava assim, eu tô aqui, não tenho o que fazer aqui, eu tentava procurar alguma ajuda, não tinha nada o que fazer, eu falava, eu vou ficar aqui até sei lá, era 12:30, cara, vou ficar aqui até 1h. Se até 1h não aparecer ninguém, eu vou embora. Então ele a partir de uma situação sem sentido, ele cria um sentido para ele. Eu vou ficar aqui. A partir do momento que chegou ali, ele pega e toma uma decisão. Então essa é uma forma do pensamento nosso. A partir do momento em que a gente se depara com uma situação problemática, automaticamente a gente cria um sentido para ela.
né? Muitas vezes o sentido que a gente coloca, às vezes, pode ser, ou a gente põe a culpa no outro, ou a gente põe a culpa em nós mesmos, ou a gente põe a culpa a gente encontra a gente encontra uma forma de nos dar conforto diante de uma situação problemática. Porque a nossa mente, a todo momento, ela está buscando o quê? Buscando manter a gente dentro da nossa integridade, nos mantendo como pessoas, né? Então, e mantendo o nosso pensamento dentro de um fluxo de racionalidade, mantendo você dentro daquilo que você é, né? E, bom, depois a gente pode complicar bem mais, que ele foi a fundo realmente nisso, que ele mostra a fundo como que isso funciona. Mas para vocês terem uma ideia, então ele chamou isso de um duplo estímulo. Que um primeiro estímulo é você colocar a pessoa numa situação problemática, e um segundo estímulo é você apresentar uma solução para aquele problema, você construir junto com aquela pessoa uma solução para aquele problema. Com isso, nessa relação desse estímulo, você consegue ter um desenvolvimento. E aí, a partir desse momento em que a gente consegue se desenvolver. Então, a nossa busca hoje, ela ainda está, a gente vai ainda fazer mais uns 2 encontros buscando os problemas, buscando tentar encontrar qual é a situação mais fundamental, mais problemática, digamos, o problema não no sentido pejorativo, porque às vezes a gente confunde o problema como sendo uma coisa ruim, mas o problema é uma coisa natural na nossa vida, né? Os dilemas. Então a gente tem que buscar chegar até um momento onde a gente chega num dilema que a gente não tem solução. Que a gente vai falar, pô, se eu tomar essa decisão, o problema vai continuar. Se eu fizer essa decisão, o problema vai continuar. Apareceu alguns relatos hoje aí, vocês já falaram, né? A gente podia fazer isso, a gente podia fazer aquilo. Mas será que isso vai resolver realmente o problema? Né? Será que isso às vezes não vai agravar o problema? Então a gente está em busca desse que a gente chama ali um duplo vínculo, né? Então, algo qualquer, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Claro que esse duplo vínculo ele nunca é um só. Aqui, pô, olha o tanto de coisa. A gente pega cada um desses e tem. Mas o nosso desafio vai ser sempre esse: buscar um que dê conta de uma atividade que ela consiga representar várias atividades dessas que estão postas aqui. Então esse foi um primeiro trabalho. Daí o que a gente vai fazer no próximo encontro? Então, esses documentos que estão aqui, vamos fazer uma foto deles aqui agora, de cada um, e a gente pode deixar, cada um pode ficar com o seu, talvez, e durante esse período, até o próximo encontro, na semana que vem, pode tentar fazer outro e tentar descrever melhor um pouco em relação a aqueles elementos que estão ali, esses trabalhos, tentar refletir um pouco, pensar se tem algum outro trabalho, que isso daqui a gente vai voltar a esse mesmo esquema. E o nosso trabalho qual que vai ser? A gente vai vamos tentar trazer uma visão externa sobre isso que vocês estão, sobre o que vocês estão vivendo. Então a gente vai ter essas duas relações, uma visão de fora, que ela ajuda a contribuir, mas ela é só desse segundo estímulo que a gente está falando, né? E a gente tem a visão de vocês mesmos. E aqui a gente passa a fazer uma discussão e aos poucos a gente vai avançando até conseguir estabelecer um novo modelo de funcionamento. Que aqui temos um modo de funcionamento hoje e aos poucos a gente vai... Claro que esse não é o modo de funcionamento. Aqui só temos uma pequena representação do que realmente é a Maia, mas estamos em busca dele. Então um pouco esses são os próximos passos aí. Certo? O que vocês acham? Vai dar certo? Não sei se eu não peguei alguma parte, mas a gente tem que fazer alguma coisa para o próximo encontro. O ideal é que esses trabalhos que vocês descreveram aqui hoje, a gente vai fazer uma foto aqui do jeito como está e depois eu vou tirar uma foto de cada um deles para a gente ter. Uhum. Mas isso vai ficar com vocês. E daí, se vocês quiserem colocar mais trabalhos que não estão bem descritos aqui, pode pôr.
E se quiser não, vai precisar descrever, porque nenhum deles aqui está muito escrito ainda, né? Continuar respondendo essas mesmas perguntas ali. Aí no papel mesmo dá uma descrevida melhor, né? Pode ser nesse. A gente vai pegar um outro papel aí, se às vezes achar que está meio rabiscado, precisa fazer outro. A gente ainda não entra no campo de possíveis soluções. Então, qual que é o caminho? O caminho porque se a gente já propõe uma solução, a gente tem um risco muito grande de não entender o que é que está pegando hoje. Então, qual que é a solução que a gente vai fazer? Então, o movimento, lembra daqueles quadros que eu coloquei? O movimento vai ser a gente acordar, deixar um pouco mais claro qual que é essa atividade e qual é a atividade específica que a gente está trabalhando. E daí eu vou trazer outros instrumentos para a gente sistematizar isso. A gente vai fazer, num primeiro momento, uma questão histórica. Da onde veio isso? Por que estamos nesse momento dessa forma? O que aconteceu lá atrás que nos encaminhou até aqui? Vamos buscar fazer esse resgate histórico. Daí vai ser um outro momento em que a gente vai trazer essas projeções futuras. Daí a gente vai construir o futuro. Então a gente está, digamos aqui, a gente está no presente, né? Estamos no presente. Então, no presente a gente começa a estruturar isso e vamos refazer a partir disso que está sendo discutido. Daí a gente resgata aquele histórico, o que impactou, né? Quais foram os fatos que impactaram. O Luiz falou de alguns, alguém mais falou de alguns outros. A nossa história esteve presente aqui hoje também, né? Então vamos revisitar ela e vamos fazer esse trabalho, né? A Amora estava falando dessa necessidade da gente rever, né, o que aconteceu, para daí mais para frente a gente vai definir uma nova forma de fazer, certo? Eu vejo que não entendi se isso vai acontecer, mas acho que uma coisa que era importante fazer era pegar essas atividades e organizar elas melhor num quadro que conecte elas, assim, e mostre as diferentes escalas, assim, também de importância, digamos, e os diferentes campos, assim, né? As atividades da comercialização tá aqui numa bola, tem as pessoas, tem os responsáveis e tal, daí a assistência técnica tá na outra bola. Isso. É isso que a gente vai fazer. É exatamente isso. Aqui já começa a fazer esse desenho, vocês vão ver quais são as diferentes atividades que vocês têm, elas são bolas mesmo, né? E aí evidentemente é aquilo, ou seja, essa função ela existe para quê? Qual é o objetivo dela? Quem faz? Como é que ela se organiza? Né? Ou seja, como é que se organiza as regras dela? Né? Ou seja, cada uma delas vai ter que ser nessa dinâmica que nós estamos começando a conversar. Isso vai começar a aparecer e a gente vai começar a se dar conta de como elas se articulam uma com as outras, né? E aí essas impossibilidades, às vezes a gente está de executar várias delas e começar a encontrar onde é que elas não são possíveis de serem feitas e outras são possíveis. E aí, evidentemente, a gente está sempre fazendo escolhas, né? Ou tentando fazer tudo ao mesmo tempo, para tentar ver, faz um pouco de uma, faz um pouco de outra. Então, esses dilemas que a gente vai encontrar. Digo, vai chegar um momento assim, não dá, essa aqui, vamos ter que escolher, vamos ter que parar com essa para fazer aquela, que aquela é mais básica para reorganizar o todo. Depois, vamos encontrar parceiros para que faça essa, ou coisa parecida, e assim por diante. A gente precisa identificar, em primeiro lugar, que aparece aqui, quais são os grandes números de funções que vocês estão executando hoje. Que vocês mesmos, né, na história que nós estávamos contando aqui sobre o que era a atividade, o que era o trabalho, está misturada uma série de coisas que inclusive não está claro entre vocês. Isso aqui é função minha fazer. Né? O trabalho de agricultor, por exemplo, lá, quando é que ela entra dentro disso aí? Então ela está realmente contribuindo ou ela está competindo com outra, né? Então cabe a gente decidir, de repente a decisão seja tem que ter esse trabalho de agricultor e esse é importante dentro de uma escala, mas o que eu vou ter que deixar de fazer para estar fazendo isso? Nós vamos aprender a fazer as prioridades, né, a partir disso.
Mas aí, ao mesmo tempo, não abandonando aquilo, mas perguntando bem, como é que, o que a gente resolve com essa? O que ela vai fazer? Quem é que vai fazer? Quem é que pode fazer? Como é que a gente compensa? Coragem. Beleza? 5h30. Então é isso, galera. Começaram a aparecer, né? Vamos fazer uma. Tem uma reza? Pode ser? Se quiser aqui. Olhar agora. Pode finalizar.